Ética da Libertação de Henrique Dussault. Caminho da superação do irracionalismo moderno e da exclusão social. Ethics of Liberation of Henrique Dussault, Path of Overcoming of Modern Irrationalism and Social Exclusion. Este estudo, realizado por meio de pesquisa bibliográfica, tem como foco a ética da libertação de Dussault, como objetivo de refletir sobre a relação entre o eu com o outro no campo social, debatendo a questão da exclusão social. A partir de sua ética, analisa-se criticamente o discurso eurocêntrico moderno e a possibilidade de superação do irracionalismo moderno, por meio da razão crítico-libertadora. Está estruturado em duas partes. Na primeira, apresentamos o olhar de Dussault sobre a modernidade, focando o debate para o eu e o outro no pensamento moderno. E na segunda, tecemos reflexões a partir da ética da libertação de Dussault, sobre a possibilidade de superação do irracionalismo moderno por meio da razão libertadora. Dussault, ética da libertação, irracionalismo moderno, exclusão social. This study extruded a literature research focused on Dussault ethics of liberation and other to reflection on the relationship between self and other in the social field, debating the issue of social exclusion. From his ethics, it examines critically in modern Eurocentric speech and the possibility of overcoming the modern irrationalism by the critical liberations modernity, focusing on the debate of self and other in modern through and second really reflecting from Dussault ethics of liberation the possibility of even on the modern irrationalist by the reason of liberation. Introdução. O filósofo argentino Dussault notabilizou-se pela gênese e sistematização da filosofia da libertação a partir da leitura crítica e subsunção das filosofias de Ricoeur, Emmanuel Levinas, dentre outros. Formulou ainda uma filosofia política latino-americana e a ética da libertação. A origem da ética da libertação tem forte relação com o itinerário de vida de seu autor, ainda estudante de filosofia na Universidade Nacional de Cuyo. Cursou o programa de ética por 7 ocasiões, estudando o pensamento de Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Schlegel, Heidegger e Meunier. O seu primeiro doutorado despertou-lhe a importância de estudar a filosofia política e o segundo tratou de um olhar hermenêutico sobre a história da cultura latino-americana. Esses estudos foram passos importantes para fundamentar teoricamente o que havia visto e sentido na miséria de seu povo e para suscitar um pensamento filosófico a partir dessa realidade sofrida. A descoberta da miséria do meu povo, percebida desde a minha infância no campo quase desértico, levou-me à Europa e a Israel. Lá, assim descobrindo como frisava o filósofo mexicano Leopoldo Zea em sua obra América em la Historia, que a América Latina se encontra fora da história. Era preciso encontrar para ela um lugar da história mundial, partindo da sua pobreza e assim descobrir a sua realidade oculta. Considera o sofrimento do outro a consequência dessa realidade oculta em que sujeitos subjugam os outros, por meio de relações assimétricas e opressivas de poder. Nisso consiste a experiência fundamental da filosofia da libertação, que é anterior a qualquer reflexão de cunho intelectualista e subjetivista. Porque a experiência inicial da filosofia da libertação consiste em descobrir o fato opressivo da dominação, em que sujeitos se constituem senhores de outros sujeitos no plano mundial. Fato constitutivo que deu origem à modernidade, centro-periferia no plano nacional. Elites, massas, burguesia nacional, classe operária e povo, no plano erótico, no plano pedagógico, elitistas, vernos, cultura periférica popular, no plano religioso, e etc. Assim, por meio de sua filosofia da libertação, analisa o processo opressivo da dominação em que uns se tornam senhores de outros no plano mundial, questionando o discurso da modernidade. Tanto a sua filosofia quanto a sua ética da libertação possuem clara opção política pelas vítimas do sistema mundo, compreendido como processo de ampliação da influência cultural de um sistema interregional às outras culturas.
Nesse artigo, o foco está na ética da libertação de Dussault, com o objetivo de refletir sobre a relação entre o eu com o outro no campo social, debatendo a questão da exclusão social. A partir de sua ética, analisa-se criticamente o discurso eurocêntrico moderno e a possibilidade de superação do racionalismo moderno, por meio da razão crítico-libertadora, considerando que a ética de Dussault está para além de uma sistemática racional de constatação da negação do sujeito humano, porque se constitui em uma ética crítica, ou seja, da transformação como possibilidade da reprodução da vida da vítima e como desenvolvimento factível da vida humana em geral. O olhar ético de Dussault para o discurso da modernidade. Para Dussault, o acontecimento fundante da modernidade foi o descobrimento da área ameríndia, que foi essencial na constituição do ego moderno, porém, não somente como subjetividade, e sim como a subjetividade centro e o fim da história. A experiência europeia do descobrimento se reveste a forma de negação e de encobrimento do outro, encoberto em sua alteridade. O índio não foi descoberto como outro, mas é conhecido como o mesmo, mas diferente. Reconhecimento que pressupõe a já conhecida negação do outro como alteridade. O ego moderno apareceu em sua confrontação com o não-ego. Os habitantes das novas terras descobertas não aparecem como outros, e sim como o mesmo a ser conquistado. Colonizado, modernizado, civilizado como matéria do ego moderno, e é assim como os europeus se transformaram. Nos missionários de civilização em todo o mundo, em especial com os povos bárbaros. Europa constitui as outras culturas, mundos, pessoas, objetos, como o arrojado, jacere, ante, ob, seus olhos. O coberto foi descoberto, ego cogito cogitatum, europeizado, porém imediatamente encoberto como outro. Na visão de Dussault, a palavra modernidade apresenta ambiguidade dos significados. A modernidade é emancipação, superação da imaturidade por um esforço da razão como processo crítico, possibilitando um novo desenvolvimento histórico do ser humano. E 2. A modernidade é justificação de um praxis racional de violência. A civilização moderna se apresenta como a mais desenvolvida e superior, cuja superioridade se dimensiona como uma exigência moral, que obriga os superiores a desenvolverem os mais primitivos. A Europa é vista como a civilização que determina o processo de desenvolvimento, podendo ser o processo civilizador exercido pela violência, que é considerada como necessária. A modernidade é vista como um processo de emancipação da razão humana, por meio do processo civilizatório da cultura europeia, caracterizando-se como um fenômeno eurocêntrico cujo discurso é o de que a Europa teve características excepcionais internas que permitiram que ela superasse essencialmente por sua racionalidade todas as outras culturas. Além disso, a Europa, na visão eurocêntrica hegeliana, nada tem que aprender de outros mundos, outras culturas, tem um princípio em si mesma e sua plena realização. Do ponto de vista de eticidade, a Europa se apresenta como um mundo humano por excelência, constituindo-se o mundo dos outros, as culturas não europeias, a bárbare, a marginalidade, o não ser. Existe no eurocentrismo moderno uma simplificação da complexidade, já que abarca a totalidade do mundo da vida e da relação da natureza diante da própria subjetividade e comunidade. O paradigma moderno está pautado no dualismo corpo e ego-alma, com a valorização da subjetividade solipsista do cogito cartesiano e da razão instrumental, dimensionando-se para Dussault, como um pensamento eurocêntrico e a falácia desenvolvimentista da medida em que a cultura europeia é considerada como a mais desenvolvida, isto é, superior a todas as outras culturas. B. As outras culturas causam seu próprio subdesenvolvimento, por isso o progresso é um bem para elas. O progresso é considerado como um processo emancipador. C. A dominação da europeia sobre as demais culturas é uma ação pedagógica ou uma violência necessária, sendo justificado por ser uma ação civilizadora e modernizadora, e também pelos sofrimentos causados às pessoas de outras culturas. Esse sofrimento é visto como custo necessário ao processo civilizador a ser pago por uma maturidade culpável. D. O europeu ou colonizador é inocente, sendo visto em sua ação pedagógica como um mérito ou violência necessária. E. As vítimas conquistadas são as culpadas também de sua própria conquista e da violência que recebem, já que poderiam sair da bárbara sem o uso da força. Elas são também vistas como culpadas quando se rebelam contra a ação emancipadora conquistadora.
Esses argumentos são vistos por Dussel como um mito da modernidade, porque oculta o processo de dominação ou violência que exerce sobre as outras culturas. O bárbaro não possui propriedade, nem herança pessoal, nem liberdade subjetiva, e o sofrimento produzido no outro é justificado pelo discurso da salvação. Salvam-se muitos inocentes vítimas da bárbara e dessas culturas. Nesse sentido, o mito da modernidade é uma inversão. A vítima inocente é transformada em culpada, e o vitimador culpado é considerado inocente, caracterizando-se como uma forma de racionalismo. O mito da modernidade consiste no discurso de como uma cultura se autodefine como superior e a outra como inferior, rude e bárbara, sendo o sujeito dessa outra cultura o culpado de uma imaturidade. Caracteriza-se também pelo fato de ser o sofrimento do conquistado, colonizado, subdesenvolvido, interpretado como um sacrifício e um custo necessário ao processo de modernização. É um vitimário inocente, declarando-o causa culpável de sua própria vitimação e atribuindo-se ao sujeito moderno, plena inocência em relação ao ato de vitimá-lo. O sofrimento das vítimas da violência no processo civilizador é interpretado como um ato inevitável, e o bárbaro, ao se opor ao processo civilizador, é considerado culpado, sendo justificada a ação modernizadora e emancipadora. O sofrimento do outro é considerado como custo da modernização em função de serem atrasados, débeis, etc. O eurocentrismo traz o solipismo representativo da cultura europeia, o ser racional, livre e produtivo. O olhar para o outro é demarcado pela lógica do ethos moderno, cuja referência epistemológica é o eu racional, a referência ético-política, o eu racional livre e a referência sociocultural, e o eu racional produtor. Para Kant, a razão manda como se deve agir, devendo o ser humano utilizar-se da razão como instrumento e guia de seu viver. Nesse sentido, o racional define a capacidade do ser humano de ser livre e cidadão. Com isso, o eu referente ao indivíduo, que pensa racionalmente, ou seja, o que tem a possibilidade de desenvolver um raciocínio lógico-matemático e, portanto, ser instruído e escolarizado, o que utiliza a razão para agir moralmente e politicamente como cidadãos, o que produz econômica e culturalmente na sociedade capitalista. A ilustração é definida por Kant como a liberação do homem de sua culpável incapacidade, significando que a causa da culpável incapacidade do indivíduo reside na falta de decisão e valor para se servir por si mesmo da razão sem a tutela de outro. Nesse sentido, é olhar para o sujeito como culpado de sua própria situação de incapacidade, pelo fato de não ser capaz de decidir e agir de acordo com a sua razão e que implica também sua não participação política como cidadão. A racionalidade, como fundamento cognitivo, ético e produtivo do ser humano, se estabelece como referência para a diferenciação e depreciação do outro, como também a classe social, a etnia, o gênero e a cultura dominante. A origem da diferença dos entes é a determinação do ser do sistema do mundo. A diferença dos entes indica, com respeito ao fundamento, dependência, com respeito aos outros entes, negatividade. Um não é o outro, são diferentes. Dussel, 2001A, página 45 a 46. A diferença, então, é demarcada por atributos pessoais físicos, mentais, morais, culturais em torno de um eu autorreferente, sendo o outro nesse sistema de unicidade dual visto como menor ou inferior. Jodelet nomeia a diferença como alteridade de dentro, porque se refere aos indivíduos que, marcados com o selo da diferença, seja ela física, cor, raça, deficiência, etc., ou ligada a uma pertença de grupo, nacional, étnico, comunitário, religioso e etc., se distinguem no seio de um conjunto social ou cultural e podem aí ser considerados como fontes de mal-estar ou de ameaça. Nessa perspectiva, a diferença está representada pela negação, depreciação e exclusão, por ser causa de ameaça ou mal-estar ao seu grupo social de pertencimento. Dussel questiona: que direito tem o sujeito dessa cultura eurocêntrica de se considerar autorreferente e superior ao outro de outra cultura, etnia, classe, capacidade ou idade?
O mito da modernidade nega o outro e a sua cultura, apresentando-o como culpado e o vitimador como inocente, bem como legítima a violência para compelir o outro a fazer parte da civilização. A cultura do outro é negada porque é vista como bárbara, mas sua cultura não precisa ser destruída, e sim melhorada e aperfeiçoada. Ética da libertação, superação do irracionalismo moderno, da razão emancipadora para a razão libertadora. A ética da libertação na idade da globalização e da exclusão de Rousseau, escrita entre os anos de 1993 e 1997, 20 anos após a sua Ética da Libertação Latino-Americana de 1973, sustenta suas reflexões no contexto da globalização, no processo de exclusão de vítimas do sistema mundo e no desenvolvimento da filosofia na Europa e nos Estados Unidos. Oliveira, 2005. A ética da libertação é, para o autor, um segundo passo em relação àquela ética, pela presença maior do negativo imaterial e com uma arquitetura racional de princípios muito mais elaborada, bem como uma ética necessária em face da miséria que aniquila a maioria da humanidade no final do século XX, junto com a incontível e destrutiva contaminação ecológica do planeta Terra. Rousseau, 2000, página 15. A ética da libertação, conforme Oliveira, 2005, trata-se de uma ética do cotidiano, delineada a partir da contribuição do debate travado com filósofos como Levinas, Apel, Hincklemand, Kant, Marx, Habermas, entre outros, e que tem como referência a vítima do sistema mundo, isto é, o sujeito negado, excluído e desrespeitado em seu direito fundamental à vida. Rousseau, contrapondo seu cognitivo teórico, para o qual a razão constitui-se na realidade, compreende a racionalidade como uma dimensão da vida humana, que lhe permite viver mais e melhor. Oliveira, 2005. Elege a vida como critério último de valor e princípio material. Assim, vale o que tem relação com a vida, não vale o que não tem relação com a vida. Vale mais o que mais tem relação com a vida. Rousseau, 2001b, página 9. A ação ética, então, tem como imperativo a produção, além da valorização da vida humana, estabelece Rousseau como princípio formal o consenso obtido por meio de uma posição racional, livre e autônoma do sujeito. Aceitar o argumento do outro supõe aceitar ao outro como igual, e essa aceitação do outro como igual é uma posição ética. É o reconhecimento ético ao outro como igual. Quer dizer, aceitar o argumento não é somente uma questão de verdade, é também uma aceitação da pessoa do outro. Rousseau, 201c, página 8. A ética de Rousseau fundamenta-se também na criticidade. Utiliza-se a inevitabilidade da existência de vítimas como critério para julgar criticamente a totalidade de um sistema de eleticidade. Isso significa que, a partir da presença de vítimas, a verdade começa a ser descoberta como a não-verdade, o válido como não válido, o factível como não eficaz e o bom pode ser considerado como mal. Rousseau, 2000. A razão crítica em Rousseau permite o autorreconhecimento das vítimas do sistema mundo, dominados, operários, índios, escravos, etc., e discriminados, mulheres, idosos, incapacidades, imigrantes, etc., bem como o descobrimento de suas alteridades e autonomias, negadas pelo sistema mundo vigente. A partir do critério de criticidade, deduz o princípio ético da factibilidade ou um princípio libertação. A comunidade crítica deve desconstruir efetivamente no sistema sua negatividade e transformá-lo ou produzir outro novo para que as vítimas possam viver participando simetricamente das decisões. Rousseau, 1997, página 29. Princípio libertação, cujas ações transformadoras são denominadas por Rousseau de práticas da libertação. Quem reconhece responsavelmente que as vítimas não podem reproduzir, desenvolver sua vida, nem participar simetricamente na discussão daquilo no qual estão afetadas, está obrigado a desconstruir realmente as normas, ações,
instituições ou estruturas históricas que originam a negação material da vítima e, positivamente, transformar ou construir as normas ou as estruturas necessárias para que a vítima possa viver humanamente com participação simétrica, efetuando realmente as exigências factíveis ou alternativas que consistem em transformações, sejam parciais ou estruturais. Dussault, 1988, esse na ética da libertação um claro movimento de transformação, pressupondo-se que transformar é mudar o rumo de uma intenção, o conteúdo de uma norma, modificar uma ação ou instituições possíveis e até um sistema de eticidade completo, em vista dos critérios e princípios éticos enunciados no próprio processo estratégico e tático. Dussault, 2000, página 539. Nessa perspectiva, para Dussault, 2000, página 566, libertar significa não apenas quebrar as cadeias, mas também desenvolver a vida humana, exigindo-se que as instituições, o sistema, abram novos horizontes que transcendam a mera reprodução como repetição de um mesmo e, simultaneamente, expressão e exclusão de vítimas. Assim, o princípio libertação pressupõe a passagem da vítima de não poder ser vivente a dever ser vivente, libertada diante de um sistema de poder que subsume todos os princípios anteriores e é pautado na esperança e na construção efetiva da utopia possível, da utopia viável. Oliveira, 2005, identificou 5 movimentos de possibilidade de crítica proposto por Dussault, quais sejam: 1. A experiência monológica ou reconhecimento da dor do outro. A experiência monológica sensível da dor ou reconhecimento da vulnerabilidade traumática e do sofrimento corporal do outro. É o reconhecimento da igualdade do outro sujeito da vítima como ser vivente. 2. Consciência crítica da negatividade da vida como vítima. Descoberta crítica da negatividade das vítimas, como seres afetados, não participantes, oprimidos e excluídos do direito de viverem como sujeitos, constituindo-se no fato material negativo a impossibilidade de reprodução e desenvolvimento das vítimas. 3. Consciência crítica sobre o sistema como causa da negatividade da vítima. Consciência crítica sobre o sistema, não verdade, causa originária da negatividade da vítima e sobre sua negatividade material primeira, isto é, vítima do sofrimento de sua corporalidade, explorada, encoberta, excluída. 4. Consciência ético-crítica do sujeito, outro, negado pelo sistema. Consciência do outro como oprimido, excluído como sujeito ético digno, não só como igual, mas como outro, alteridade, que a comunidade hegemônica nega. É a afirmação da dignidade do sujeito autônomo do outro como outro. Implica também a sua responsabilidade pela vida do outro e a responsabilidade mútua. A própria comunidade, constituída pelas vítimas, deve se autorreconhecer como digna e se afirmar como autorresponsável por sua libertação. A partir de sua própria responsabilidade como sujeitos históricos, efetiva-se uma solidariedade primeira entre os vitimados, afetados. É a passagem do não poder ser vivente do outro, da vítima, diante de um sistema que a nega, ao dever de ser vivente da vítima libertado sob a responsabilidade pela vida do outro e diante de um sistema de poder. A crítica é o começo da luta. Dussault, 2000, página 378 a 381. 5. Compromisso ético-crítico com a transformação da realidade causadora de vítimas. A luta pela participação plena das vítimas da comunidade, mediada pela organização e construção de um projeto de libertação. O desenvolvimento de ações criativas e libertadoras por meio da transformação das causas da opressão e da existência de vítimas de uma prática da libertação, efetivadas por ações factíveis eticamente, que possibilitem a transformação das vítimas em sujeitos éticos. Luta a ser efetivada, em primeiro lugar, pela comunidade de vítimas. Esse movimento ético-crítico é característica afirmação-negação, que tem como suporte o movimento analéptico que demarca o caminho da revelação positiva
A passagem da totalidade ontológica do outro como o outro é analética, discurso negativo a partir da totalidade, porque pensa a impossibilidade de pensar o outro positivamente partindo da própria totalidade. Discurso positivo da totalidade, quando pensa a impossibilidade de interpretar a revelação do outro a partir do outro. O próprio do método dialético positivo que assume corretamente o momento analético é ser intrinsecamente ético. A aceitação do outro como outro significa já uma opção ética, uma escolha e um compromisso moral. O saber ouvir é um momento constitutivo do próprio método. Dussault, 1986, página 198. Dussault, 2000, página 374, pressupõe que a negatividade das vítimas é descoberta a partir da positividade. A condição de possibilidade de reconhecer a negação originária sofrida pela vítima consiste na afirmação prévia a partir da qual se recorta a negação. A razão crítica nesse movimento ético-libertador exerce uma ação crítico-desconstrutiva, conscientização, e uma ação construtiva, através de ações fáticas de transformação, como normas, atos, subsistemas, instituições e de sistemas completos de eticidade. A ação ético-crítica, na perspectiva da ética da libertação, tem seu fundamento na transformação e não na reforma. Isso se explica porque seu horizonte não é o aspecto formal do sistema, mas a realidade da vida das vítimas, a vida concreta negada pelo sistema. Considera Dussault, 2000, página 543, como ação reformista a que cumpre com os critérios e os princípios de um sistema vigente formal, isto é, uma ação como meio nos marcos dos fins do sistema econômico capitalista. O reformista é o que atua adaptando seus critérios do sistema formal hegemônico ou dominante, capitalismo. A ética da libertação de Dussault, 2000, portanto, é uma ética da transformação, que se efetua por meio de ações críticas cotidianas e tem como ponto de partida a vítima, o outro em algum aspecto negado, oprimido e afetado, excluído. Assim, a crítica ao processo de exclusão social se constitui no movimento dialético que parte da afirmação ética radical da vida negada às vítimas, expressa pelo desejo e a luta para viver, assim como do reconhecimento da dignidade da vítima como outro, a qual é negado pelo sistema. Esse movimento passa pela constatação da existência do oprimido, em sua condição de ser que tem negado o direito da vida, o seu reconhecimento como ser humano, constituindo-se no dever ético, a crítica ao sistema, apontando a necessidade de se transformarem as causas que originam a exclusão social. A crítica ao sistema excludente existente só é possível com reconhecimento do outro, vítima, como sujeito autônomo, livre e distinto, não só igual ou diferente. O reconhecimento do outro como ser vivente. Nesse cenário, a necessidade de se estabelecer a solidariedade com as vítimas que vai além da tolerância da modernidade, cujo significado é o de afirmar os direitos subjetivos do cidadão, mantendo certa indiferença entre a passividade entre o destino do outro. Para Dussault, a intolerância é uma posição de intransigência em relação aos oponentes. É dogmática porque indica a unidade entre certa teoria da verdade e o poder político. O intolerante é aquele que afirma possuir a verdade ou encontra-se um acesso privilegiado ao respeito do que conhece como verdadeiro. A tolerância, na visão desse autor, exige a opção de agir perante o oponente por uma oposição negativa, ou se abastecer de atuar por meio dos outros que não sejam racionais. O uso de um meio não racional põe a questão honesta, pretensão de verdade. Dussault considera que Bartolomé de Las Casas, ao atingir dois tipos de pretensão da verdade e rivalidez, na qual se funda a tolerância
elaborou uma teoria racional universal da tolerância que, afirmando o direito à pretensão de verdade a si própria, afirma igualmente o direito do outro e na sua aceitação. Bartolomé de Las Casas, conforme Dussel, em termos do discurso religioso, distingue pretensão de verdade de pretensão de validade. Aceita o dito Deus, o outro, até que lhe surjam dados argumentados mais convenientes que demonstram a religião cristã mais digna. A tolerância seria para Dussel a atitude de dar tempo ao outro no processo de fazer aceitável uma apreensão de validez por meio do consenso teórico, prático e político. O tolerar consiste no convenço as circunstâncias próprias para a aceitação da própria pretensão universal da verdade. Nesse sentido, para Dussel, a atitude tolerante é a própria de um sujeito racional. Assim, o tempo de não aceitação do outro da verdade própria é o tempo da tolerância. Entretanto, considera Dussel que em relação às vítimas do sistema social, a tolerância não tem sido porque a tolerância é um membro oposto do mesmo sistema, ainda que se opõe a uma questão de sua homogênea. Porém, não tem sido para ele tolerar a vítima do sistema cujo poder se exerce. Do ponto de vista da ética da liberação, a vítima não se tolera se colabora com o deixar de ser vítima por um processo de solidariedade. A solidariedade é compreendida por Dussel como uma atitude de responsabilidade pelo outro, porque se assume, coloca no lugar e respeita, se responsabiliza pelo outro como o outro. Considera a solidariedade como universal, porque se refere a todas as diferenças de gênero, etnia, classe, idade, entre outras. A solidariedade com as vítimas é o tema de sua filosofia e a ética da libertação. A ética de Dussel, portanto, constitui-se em um contradiscurso tanto ao eurocentrismo quanto ao pensamento moderno. A tese de Dussel para superar o discurso da modernidade e tratar como internacional da violência e da modernidade afirmando a razão do outro. Para isso, torna-se necessário negar a culpabilidade do mito de modernidade. Ou seja, a vítima modernidade deve descobrir como a vítima inocente descobre como inocente, julga a modernidade como culpa da tolerância e descobre a outra cara oculta e essencial à modernidade. O mundo como periférico, o índio sacrificado, o negro escravizado, a mulher oprimida, etc., vítimas de um ato internacional. No corpus desse artigo, apresentou-se a ética da libertação, elaborada pelo filósofo Dussel. Ética que se torna indispensável por apresentar perspectivas críticas concretas na transformação de um sistema excludente para participar do horizonte das vítimas e luta pelo preconceito desses sujeitos históricos na sociedade atual com o conceito de globalização. A ética da libertação constitui uma referência de materialidade, isto é, a necessidade concreta de produção e desenvolvimento da vida humana e a possibilidade ético-crítica da transformação sujeitos e dos diversos condicionantes pertencentes do sistema vitimizador. A reflexão de Dussel sobre o ethos moderno coloca na face a face com o problema da diferença e a exclusão social. O olhar para o outro sob a lógica da modernidade e a negação de vitimização, de discriminação, de magnetização e a exclusão, definindo o eu identitário e o eurocêntrico como a democratização da diferença.